Capítulo 981 de One Piece, galera. Esse vídeo era pra sair ontem, só que como eu fui no mercado com a minha mãe pra minha avó, durou a tarde inteira no mercado, depois a gente ficou lá conversando o resto da noite. Enfim, não deu. Cheguei cansado, nossa, carregar sacola, deu um trabalho infernal, então estamos aqui gravando no dia de sábado, no dia de hoje. Galera, o Marco realmente apareceu. Depois de fazer aquele cu doce, ele realmente apareceu e falou, não vou pra Wano, porque tem que cuidar aqui das crianças, né? Eu não vou, não pode, né? Não vou poder. Fala no final assim, tá indo embora, o cara, não, porque saber? Acho que eu vou, não. Segura aí que eu vou. Segura aí que eu vou também. Deixa as crianças morrer, tem problema não. Depois nasce mais. Mas vamos começar pela capa, galera. A capa é basicamente uma festa, onde o Sanji tá lá tocando uma de DJ, e tá todo mundo lá se divertindo. O Zoro, cara, quando eu vi o Zoro, eu reparei o Zoro lá, tipo, só o círculo ali dele, da cabeça dele dormindo assim, foi incrível. Mas o tom de cores que foi usado nessa imagem, o pessoal já usou pra teorizar, dizendo que, olha, as cores da capa, as cores dessa capa colorida aí, são as mesmas cores do Marco. E o que isso quer dizer? Obviamente ele vai entrar no bando, só pode querer dizer isso. Tudo bem, a parte do azul, o tom de azul realmente faz sentido, mas pelo menos no mangá, na coloração digital, as cores dele não são exatamente laranja, são amarelo. Mas dá pra gente fazer uma concessão ali, principalmente pelo outro argumento que foi a porra da galinha na capa também, então a gente zoou dizendo que, né, o Marco, como a galinha, também serviria como uma referência ao próprio Marco, né? Mas enfim, se o Marco entrasse, não inventa, cara, não pode aparecer um maluco que o pessoal já diz que vai entrar pro bando, meu Deus do céu. Se ele entrasse pro bando, simplesmente o Luffy ia perder o posto de capitão, porque o Marco é mais forte, ainda. O pessoal fica zoando, na verdade o pessoal fica zoando que eu fico zoando que o Marco é fraco. Eu acredito ainda que o Marco é mais forte que o próprio Luffy, ou pelo menos no mesmo nível. Que agora o Luffy evoluiu um pouquinho, enfim. Dando sequência a como terminou o capítulo passado, o Apu não foi derrotado, graças a Deus. E ainda falando em capítulo, vai ter capítulo na semana que vem, graças a Deus de novo. Ele não foi derrotado e vai ser claramente o oponente do Brook nessa aí, porque sempre tem que ser uma luta esteticamente bonita, né? Esteticamente compatível uns com os outros, os personagens. Sempre vai ser um espadachim contra espadachim, enfim, né? Depois vai ter o Marco agora contra o King, vamos chegar lá daqui a pouco. Então o Apu continua vivo e, ao meu ver, o ideal, como eu falei novamente, seria se ele desse no pé e fosse correndo avisar o Kaido e ficasse só o Queen pra eles enfrentarem e assim derrotarem o Queen lá na hora. Pra mim seria o ideal pra já tirar ele da jogada, mas pelo menos até o momento não é isso que aconteceu. O Apu realmente tá conseguindo se manter na batalha, deu um som lá que cortou também o Kid da mesma forma como foi o Zoro, né? O ângulo era diferente, mas deu a mesma impressão do tipo de corte que foi feito. E mais uma vez aquela jorrada de sangue, parece que os caras têm 1000 litros de sangue no corpo, você abre um corte, começa a vazar um monte de sangue espirrando. É coisa de shonen, né? Exagero de sangue. E depois, quando eu vi tanto o Luffy quanto o Zoro quanto o Kid, eles três com a mão no ouvido e o Apu lá, meu amigo, só soltando o som, eu fiquei, caraca, mano, o maluco botando os três pra correr assim, com facilidade. Nossa, e depois na página seguinte, infelizmente, não era exatamente isso, porque eles três botaram a mão no ouvido, não porque eles estavam sentindo dor, mas porque eles acharam que iam explodir mesmo, o que não aconteceu. Nessa hora é interessante porque não mostra o Killer, né? O Killer que dá essa dica de tampar o ouvido, mas ele não aparece justamente porque ele tá usando um capacete, né? Então, como é que ele ia tampar exatamente o som de entrar no capacete, né? Nessa hora o Oda foi safado e tirou ele da cena porque talvez não ficasse tão convincente. Mas mesmo assim, esse nerf que foi dado de simplesmente tampar o ouvido, meu amigo, não desceu muito bem não, porque o som nunca vai ser tampado por completo. Já começa por aí, né? Mas eu também, a forma como eu interpretava o poder dessa fruta era tipo assim, a onda de som vai bater no corpo da pessoa, o corpo da pessoa vai sentir e aquilo vai se converter no tipo de som que foi feito, né? Se é um som mais agudo, se é um som mais grave, enfim, né? O que for mais semelhante ao efeito que vai causar, enfim, vai causar explosão ou corte ou coisa do tipo, né? Até o momento só teve esses dois, né? Ou explosão ou corte. Então, ficaria nessas duas variantes pelo menos até o momento. É um nerf meio safado, só para os personagens não terem muito trabalho ali. Mas mesmo assim, mesmo que o Brook enfrente, por exemplo, ele mais pra frente, né? O Brook, ele, por mais que não tenha ouvidos, ele ainda ouve. Então, o som conseguiria afetar o Brook ou não? Fica aí o questionamento. No meio dessa confusão, tem também um number que aparece, finalmente um dos numbers apareceram, e como já era de se esperar, é um maluco completamente bizarro, assim, ele nem é tão bizarro assim, na verdade, né? Tem a franjinha dele escrota, que isso aí é o de menos em One Piece, ele pode... Ok, isso aí é o normal, isso é o habitual de One Piece, mas a gente não viu ele na forma transformada, né? Pelo menos as silhuetas que a gente viu primeiro eram aparentemente de pessoas transformadas de alguma forma e ele não é, e ele não tá dessa forma nesse momento. Então, capaz dele ainda se transformar nesse contexto. Ou também eu achei curioso, né, que um só isoladamente foi introduzido agora, né? Eu achei que seria simplesmente a galera inteira, o grupo inteiro que fosse ser introduzido no momento em que realmente fosse só, olha só,
é todo mundo realmente bizarro. E não seria só, tipo, olha só, tá vendo esse cara? Realmente, o que vocês estavam achando realmente é verdade. Eles são bizarros aqui, o exemplo. Não, eu achei que já ia mostrar simplesmente todo mundo. E a justificativa que foi dada também pro Killer ter comido uma fruta Smile e ter dado errado, cara. Aquilo era realmente uma dúvida que todo mundo tinha, se ele tinha sido forçado, que era, acredito eu, que todo mundo achava que tinha acontecido, dele ter sido forçado a comer aquela fruta, simplesmente, olha só, vamos foder esse cara aqui, dá uma fruta pra esse cara comer aqui, porque provavelmente vai dar errado mesmo, aí o cara vai ficar zoado, rindo aí à toa. Eu acredito que tivesse sido isso, né, porque por mais que ainda existisse a chance dele comer a fruta e dar certo, e o cara ficar ainda mais forte, e mais consequentemente mais problemático pro próprio bando do Kaido, talvez eles simplesmente tivessem feito uma roleta russa ali, ó, tipo assim, vamos zoar com o cara ali, só pro cara ficar meio desesperado, assim, provavelmente vai dar errado mesmo, e aí ele vai lá e fica zoado. Mas o Killer, ele ter acreditado na conversa do Orochi e comido a fruta por vontade própria, acreditando que assim, eu vou ficar realmente mais forte, né, vou comer uma fruta, assim eu vou poder salvar o Kid. O cara não é burro. O cara não se mostrou burro, era sempre, na verdade, o cara que era meio que o cérebro do bando do Kid ali, que sempre, olha só, vamos lá, tanto que nesse capítulo mesmo exemplificou isso, né, olha só, Kid, é melhor a gente sair daqui e tal, né, tampa o ouvido que vai dar certo, vocês vão conseguir burlar a fruta dele. Então tinha algumas dicas lá desde sempre, em cima do Killer, só que ele acreditando nessa bobagem fica meio que, porra, cara... Enfim, né? Por mim ficava sem justificativa mesmo. Outra introdução desse capítulo foi o bando do Who's Who, finalmente sendo apresentado com toda uma temática felina. Tem um cara com formato de gato, assim, que ele nem tem pescoço, é simplesmente uma cabeça, assim, muito esquisita. Mas todos eles têm temática felina, o que a gente já espera que também seja refletido no próprio Who's Who, que ele tem alguma fruta nesse sentido de alguma Zoan, não vai ser de leopardo porque era do Lute, mas talvez de tigre, talvez de gato só, de alguma raça de gato só, enfim. Algo nesse sentido, algum felino que seja, mas que muita gente está cogitando. Muita gente mesmo está cogitando que ele possa ser o oponente do Zoro, também pelo fato dele ser espadachim, mas tem toda a questão ainda a ser resolvida com o Queen, né? Porque já foi estabelecido pra gente, o Oda deixou isso muito claro só com palavras. Ele nem precisou exemplificar isso na prática, e ele nem precisa. Pode ser que daqui pra frente a gente ainda tenha a luta de alguns dos voadores contra, ou de um dos voadores contra alguma das calamidades. Pode ser que aconteça isso pra gente ter realmente uma paridade exatamente dos níveis de cada um. Só que isso já foi estabelecido logo de cara só com palavras. O Oda já foi bem claro, esses caras, eles entraram recentemente no bando do Kaido e eles não tiveram ainda a chance de conseguir o título de calamidade, então eles estão num posto abaixo, não necessariamente só por eles serem mais fracos, isso não é uma verdade absoluta. Então ele já deixou essa informação clara pra gente e nem precisa ter luta pra gente acreditar que esse Who's Who realmente pode ser um cara forte do próprio nível do Queen, ou quem sabe um pouco acima. Então caso o Zoro ele venha enfrentar esse cara também, eu acho que pode ser uma boa também, né? Eu ainda não descarto a possibilidade de enfrentar o próprio Orochi, apesar de que o Orochi tem toda uma questão de tá mais próximo ali, tipo, fazer mais sentido alguns dos samurais, né? Algum dos samurais enfrentar o próprio Orochi por uma questão de vingança, etc. Mas aí o Zoro meio que acabou se envolvendo também, ele disse que ia liderar os samurais e todo aquele papo, toda aquela história, e também ficou com aquela vontade de se vingar pelo próprio Yasuo, então pode ser. Pode ser que ele ainda pegue o próprio Orochi, pode ser que ele pegue o Who's Who, e ele ainda tente cortar a cabeça do Kaido e acabe errando e cortando o chifre. Falei que toda semana eu ia dizer isso. Falei? Semana passada, 2 semanas atrás, acho que eu nem lembrei disso. Mas dessa vez eu vou lembrar novamente. E depois o Zoro ainda vai montar no Kaido voador sem chifre, que nem o Guts fez no Zod. Vocês lembram disso? No meio de um outro cenário, parte do bando indo lá dar a volta na caveira de Onigashima, simplesmente o Chopper dá de cara com a própria Big Mom. Antes disso, lembrando, o Sanji ele vai lá e simplesmente vê o bordel, era um bordel só, né, com várias cabines, né, acredito eu. E ele vai lá e simplesmente vai de cara assim, não tá nem aí. Algumas pessoas ficaram revoltadas com aquilo, pelo fato do Sanji ser gado num momento sério e tal. Nossa, que revoltante isso. Eu, pessoalmente, até porque não deu em nada, sabe? Como principalmente por esse motivo. Não é algo que tenha dado em nada, ou influenciado em nada, ou tenha, tipo, prejudicado o plano de alguma forma. Caso fosse algo realmente sério, questão de orgulho, quando ele foi lá, quando foi, por exemplo, em Enies Lobby, que o bando podia acabar morrendo porque não, eu não vou bater na Califa, eu vou apanhar até a morte, virou sabão, e depois a Nami teve que lutar contra ela. Aí, realmente, se fosse hoje em dia, eu provavelmente ia criticar pra cacete, ia ficar, nossa, não deixa dessa palhaçada, mano. A verdadeira igualdade é se os dois estão dispostos a bater, os dois estão dispostos a apanhar. Mas óbvio que no mundo ideal, que é o que eu acredito, ninguém deve bater em ninguém, pelo amor de Deus. Então o Chopper acaba avistando a Big Mom se arrumando, assim, nossa, mano. Big Mom passando altas maquiagens, mano.
penteadinho, maquiagem, nossa, tá uma gatinha, hein? Tá uma gatinha, acho que eu pegava. Big Mom é casada atualmente? Acho que não, né? Mas eu só quero ver qual vai ser a reação dela de fato, além daquela reação inicial da Big Mom, se ela vai reconhecer o Chopper por ele ter sido o cara que ela enfrentou lá em Holy Cake também, ou ela vai reconhecer o Chopper por ele ter meio que ajudado ela, feito uma pequena amizade com ela lá quando ela perdeu a memória. Vamos ver. E no final do capítulo aparece o Marco. O bando da Big Mom novamente tenta subir a cachoeira e aparece o Marco. Aquilo já tinha vazado nos spoilers, acho que desde segunda-feira. Eu fiquei... Não é possível. Não é possível. Como o Oda é um criminoso. O Oda devia ser preso com o crime que ele tá fazendo com o bando da Big Mom. É incrível como vocês tentam me derrubar, cara. Como esse bando virou praticamente a equipe Rocket. É um negócio assim, oh, nossa, estamos decolando de novo. Decolando pra baixo nesse caso, né? Estamos decolando pra baixo de novo. É um crime. É um crime. Eu fico pensando assim, mano, com esse tanto de crime, como é que pode esse bando ainda ser um bando de imperador? Não pode ser. Não pode ser. A estrutura de equilíbrio entre os imperadores no mundo só funciona pela piada. Só se sustenta pela piada, porque se fosse realmente levado a sério, eles já não seriam mais um bando de imperador. Eles já teriam caído há muito tempo. Mas as viúvas do Zoro versus King, que era um negócio pra mim completamente impensável, cara. Como é que os caras pensavam em Zoro versus King? E depois que teve o spoiler vazado, ainda teve maluco que insistiu... Não! Os negacionistas. Não! Vai ser Zoro versus King, sim! Porque ele sempre pega o segundo em comando, o segundo mais forte. Eu já falei, eu acredito que o Zoro vai tentar decapitar o Kaido. Não é haterismo barato, é simplesmente um negócio que o mano não tem. Zoro, eu ainda passaria um pano se fosse Zoro e Sanji contra o King. Eu falo, beleza, junta os dois ali, dá pra ficar uma luta maneira. Mas não, se fosse só os dois, realmente ia ser um massacre. O Zoro ia perder. E agora com o Marco aparecendo em um ano, tem alguma dúvida, fora os negacionistas? Vamos levantar aqui, levantar aqui as evidências, porque eu acho que não precisa ter esse momento da história, mas beleza, né? Os dois sendo os principais comandantes de Imperador, né? Enfim, o Marco já não tem mais Imperador, né? Mas era. Os dois tendo a Akuma no Mi Zoan, uma do tipo mítica, a outra do tipo ancestral, o que fica muito parecido, mas as duas têm estética de fogo também. Terceiro argumento, eles voam, já falei que eles voam? Enfim, eles voam também, são frutas que voam, mas principalmente, os dois são espadachins. Isso é algo que ninguém lembra, porque o King a gente já viu a espada dele, né? Quando ele apareceu pela primeira vez. Mas vocês lembram que o Marco também era espadachim? Eu só tô esperando o momento em que ele vai tirar a espada dele da peruca. Simplesmente assim, que nem foi um Katakuri tirando o tridente assim, sei lá da onde que ele tirou, acho que do bolso da calça dele, aquela perna comprida dele, sacou assim, ó. O tridente do bolso da calça, assim. O Marco vai sacar a espada dele da peruca. Aguarda, que nem foi o Rayleigh também, sacando a espada não sei da onde lá e, enfim, pegou do leilão, provavelmente, né? Mas o Marco vai tirar da peruca. Então, Marco versus King, 200% confirmado no mínimo. A gente só tem que ver quantas pessoas tem dentro daquele navio, se outros comandantes também vieram, né? Ou se a maioria deles ficou lá na vila onde o Marco tava, né? A gente nem sabe se eles estavam lá, mas talvez eles também estivessem porque, enfim, né? Família, os caras se consideravam família, então tende a ficar unido nesses momentos difíceis, né? Talvez os remanescentes ainda estivessem lá unidos, né? Fora os aliados que provavelmente estavam espalhados por aí, porque eles já não ficavam juntos mesmo do bando principal, então só apareciam quando era necessário. Enfim, eu acredito que eles estavam sim juntos, pelo menos os principais comandantes, né? Só que talvez a maioria deles tenha ficado lá naquela vila mesmo, porque tem toda a questão ainda do Weevil. Porque a princípio ele não viria pra Wano, e eu falei isso, mano, naquele vídeo que eu falei lá, do capítulo 1000, eu falei, mano, eu acho que o Marco não vai porque ele disse que não vai. Então não é como se, tipo, eu tivesse errado, eu só recitei o que ele falou. Mas eu ainda acho que o bando, realmente, toda a aliança, ela só vai aparecer unida como um todo, assim, toda a galera junta no capítulo 1000. Talvez fosse até bonito se a gente visse o Marco aparecendo lá só no capítulo 1000, que talvez eu achasse que fosse acontecer, né, com o Nekomamushi aparecendo com mais alguém lá, só de fato no capítulo 1000, porque daria aquele impacto maior, né, só que como a gente sabe que o Oda ele tá arrastando as coisas para acontecerem de fato no capítulo 1000, talvez ele achou melhor introduzir logo o Marco antes de ter essa união de fato da aliança para conseguir ter material suficiente para ir segurar até o capítulo 1000 e aí de fato, quando chegar lá no capítulo 1000, todo mundo se unir de fato, né? A aliança toda ficar unida. Mas enfim, tem essa questão do Weevil aí que a princípio ele não ia por conta disso, ele precisava ficar lá para proteger. Eu quero saber
qual vai ser a explicação que ele vai dar se ele for lá, quer saber? Eu nem gosto assim tanto dessa vila, né? Acho que não importa não se eles morrerem, né? Não, eu não acredito que vai ficar só por isso e eu acredito que vai ter alguma explicação. Talvez seja pelo fato de que os outros comandantes se dispuseram a ficar lá para proteger, o que já seria um ponto, ou eles ficaram sabendo na notícia da abolição do sistema Shichibukai e com isso eles deduziram que, olha só, o Evil agora sendo caçado, provavelmente ele vai estar ocupado e não vai poder vir até aqui a essa vila. Então, pelo menos nesse momento, eu acho que dá pra gente conseguir ir lá ajudar em Wano e depois voltar a tempo de tentar proteger a vila, né? Pra garantir, eu quero crer que seriam os dois argumentos, porque assim ficaria bem convincente pra gente ter o Marco agora em Wano, né? Enfim, Marco vs King tá confirmado, essa foi a bomba desse capítulo, vamos ver o que resta pra semana que vem, se vai ter alguma bomba ou se vai ser um capítulo mais mediano. Mais uma semana, galera, não se esqueça de estar inscrito no canal para acompanhar os próximos vídeos de One Piece, eu vou estar deixando 2 aqui na tela, se você quiser continuar assistindo, e também ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que forem lançados, beleza? Até semana que vem, até a próxima, tchau!